Agora sim, acho que estou com o net. Vamos lá ver. Rui, como é que é? Rita Ramos, vamos a isso, ver se a Joaninha já aqui anda, ver se a minha net está melhorzita. Bomba. Joaninha, está melhor? Está perfeito, estás tão bonito, mano. Olha esta vista, está quase a cair o trovão em cima da cabeça. Que bom. Então, hoje... E então, cá vamos nós, estás no Douro, é isso? Eu estava no Alentejo, estava a tentar dar uma bela vista, mas não estou a conseguir. Vista do lagar, do antigo lagar de azeite. Gostamos todos imenso, muito. Conseguem ver ou não? Sim, mas eu acho que ninguém quer ver isso quando pode... Ah, pois, isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Temos infelizmente aqui os carros, peço desculpa. Mas vamos a isto, Joaninha. Já a dica que os nossos enoturismos abrem em junho. Portanto, se quiserem vir fazer provas, tanto no Alentejo como no Douro, podem vir. Tenho a certeza. António, e os Açores? Também já começa a receber, mas é mais difícil, não é? Não, para já isso não vai demorar. Ainda vai demorar. Mas nós já estamos a receber e, portanto, se quiserem marcar as vossas provas connosco, ficamos muito agradecidos. Passam ao fim de semana, estamos abertos à sexta-feira, aos feriados, é só marcarem connosco. Podem ser aqui pelo Instagram da Maçanita Vinhos ou da Fita Preta Vinhos. No Alentejo são recebidos pela linda Alexandra Leroy, que é a minha cunhada, e aqui no Douro pela Joana Amaral ou por mim, dependendo de quem cá estiver. Adoro. Hoje vamos falar sobre os Açores, as castas tintas, e eu não tenho vinhos dos Açores comigo, infelizmente, não tive tempo de ir ao escritório. Estou com um clarete, não é um clarete, é um palhete do Algarve, é o que eu estou a provar. Engarrafámos a semana passada e estou a ver como é que ficou. Então vamos lá embora. Tony, estás pronto? Eu estou prontíssimo. Eu anunciei isto como o José Armando Saraiva Júnior vai falar hoje sobre as castas tintas. Portanto, falta-se que faz favor. Não desiludir, não desiludir. Os objetivos são grandes. Por acaso falta-me aqui um vinho. Olha, aproveito este momento espetacular para fazer um momento promocional. Sabem que eu sou muito jeitosa para estas coisas. Nós temos uma loja online que criámos quando iniciou esta história do Covid e podem aceder à nossa loja online em www.maçanita.com. Nós temos uma diversidade brutal de vinhos, desde o Douro ao Alentejo. Temos a Sexy Wines, a Fita Preta, os Açores, são os vinhos que o António também vai falar hoje. E podem fazer o mix que quiserem, podem se divertir, hoje escolhem uma coisa, amanhã escolhem outra. Se comprarem 6 garrafas, nós entregamos em casinha, não têm que sair da vossa casa, sem custos, sem nada. Portanto, vão lá e divirtam-se. Vá, começa. Então vamos a isto. Vais falar sobre um bocadinho sobre a história do sítio, pode haver pessoas que estejam hoje que não tiveram na terça-feira? Ou... Certo. É quase impossível não falar dos Açores sem falar de um bocadinho de enquadramento histórico, não é? Porque o que se plantou lá e os vinhas que temos lá dependem muito disto, não é? Por isso temos que voltar atrás. Estamos no século XIV, os grandes vinhos do mundo são os vinhos de Cândia, são dourados, são os vinhos que são ouro, são os que ganham os vinhos de Creta, os vinhos que ganham todas as grandes provas, e o mundo gosta de vinhos dourados. Com a ocupação de Cândia, o próximo local dos vinhos dourados passa a ser a Madeira, o Tenerife, a Sicília, os Açores, e quem domina são as castas brancas. Por isso, as castas brancas são rainhas no Pico, são rainhas nos Açores. Por isso, pensar isto, quando falámos na terça-feira, o verdelho dos Açores, o Arinho dos Açores branca e o Terrantez do Pico, estas 3 castas são as castas rainhas, era disto que se fazia o vinho verdelho, este vinho licoroso, que fazia as delícias primeiro do século XVI até à Revolução Americana. Estes vinhos estavam nas caves de quase todos os pais fundadores da Revolução Americana, tal como os vinhos Madeira, por isso eram vinhos muito afamados na América do Norte. E o tinto, o enquadramento do tinto nisto é muito tímido, mas os livros são deliciosos sobre isto.
qual era o papel do tinto? Para vermos isto, como é que é engraçado. A Joaninha está a ver um palhete e tem a sua graça no que é que isto... Os tintos serviam para dar um bocadinho de cor aos brancos. Por isso, os tintos serviam, de certa forma, para fazer parecer... Pensem um mundo atual, que nós queremos estes brancos branquinhos, este é o símbolo da frescura, etc. Mas como se queria que os vinhos parecessem um bocadinho mais dourados, o tinto, não é? Usar porque um dourado significava que era uma coisa com mais qualidade, não é? Era uma coisa mais premium, mais única, o verdadeiro mais símbolo, cara. O símbolo da eternidade, o símbolo da riqueza, o ouro, não é? Por isso, esta cor dourada, o professor Malfeito, em conjunto com o professor Virgílio, tem umas teorias sobre isto, sobre o branco, que era talvez porque havia menos castas brancas, por isso era uma coisa mais rara. Há várias... Erika! How are you? Pode haver várias razões para isto, mas o que é interessante, o que sabemos é que estas castas tinham um papel, de certa forma, secundário, não é? Por isso, claro, um livro nós podemos encontrar. Agora, que castas eram estas? Não é? Primeiro as brancas já vimos, estas que vou repetir, Arinto dos Açores, Verdelho, o original, não é? Terrantez do Pico. Estas 3 castas, mas havia deixa só dizer uma nota rápida que tu disseste naquele dia, é que tanto o Terrantez do Pico como o Arinto dos Açores são descendentes do Verdelho, certo? Certo. E o Verdelho, descendente do Savanhã. Exatamente. E vai ser uma informação importante para as castas tintas onde vamos parar. Ok, continua, desculpa. E há um outro tema, que é o Terrantez do Pico. O Terrantez do Pico é filho do Verdelho com o Bastardo. O Bastardo é o mesmo Bastardo que há no Douro, o mesmo Bastardo que há no Jurrá, que é Trousseau. O Bastardo também é filho, se calhar faças aqui um esquemazinho. Ai, vai o quadro. Vai o quadro. Ele não se aguenta. Mostra o quadro, nós queremos ver. Ou se quiseres até podes pôr ali, Sandrinha, depois à frente, depois eu filmo à frente. E então, agora vamos então pegar nisto. Então o que é que os livros dizem? E parece que no vinho da Madeira era mais ou menos a mesma coisa. Qual é que é a casta tinta mais conhecida na Madeira? É a tinta negra. Não confundir, muita atenção, não confundir com negra mole. Negra mole é uma casta do Algarve, tem a sua própria genética. Tinta negra... Este vinho que estou a ver. Certo? Tinta negra, que também é um desses vinhos atlânticos de castas junto ao mar, não é? Vamos pôr desta forma. E então, o que é a tinta negra? A tinta negra tem o nome de Saborinho nos Açores e tem o nome de Molar de Colares em Colares. Não fazia ideia que era a mesma casta. Certo. Por isso temos tinta negra, Saborinho, Molar de Colares. Estes 3 nomes são a mesma casta. E tudo em locais junto ao mar, não é? E tudo em locais do antigamente, não é? Locais onde se fazia vinho antigamente e que por uma razão ou outra se perdeu ou se perdeu parte, etc. Pronto. E por isso, tinta negra, casta muito importante. Outra casta importante que se diz, que lá está, é o Bastardo. Usa-se pouco, a não ser para dar cor aos brancos, não é? Por isso, já temos tinta negra e já temos Bastardo. Sabemos que existia porque era pai das castas brancas que existem desde sempre lá. Portanto, tinha que existir. Claro. Ok. E existe nos escritos, e se quiserem perceber, vou tentar fazer aqui um esquema, tanto quanto possível, não os vou cansar com demasiado, mas... Cansa, que assim aumenta as minhas audiências. Vamos lá aqui. Então, vamos pegar aqui numa casta, que é o... Olha, diz-me só uma coisa, está só a ouvir o vento que eu tenho aqui, ou não? Não. Ok, então posso ficar aqui. Está uma brasa no Douro. Ok. Savanhã. Savanhã, que é quase a mãe disso tudo, não é? Ok. Verdelho. Yep. Ok. Já tínhamos falado alvarinhos, viozinhos, mas agora vamos só concentrar nas castas que estão presentes nos Açores. Por isso, Verdelho. Vamos pôr aqui Bastardo. Mas o Bastardo não deverias pôr ali ao lado do Savanhã porque casa com o Savanhã? Não. É filho. Ele não é descendente do Savanhã. É. Ah, é tinta descendente. Negra. Então é aquela coisa da malta andar-se a enrolar com os filhos, já percebi. Ok? Aqui é que sim, estas duas juntas dão o Terrantez do Pico. Sim. Consegues fazer o vídeo estar mais afastado para se ver o esquema todo?
Tenho que estar a escrever e o meu braço depois não chega lá. Não tinhas uma assistente? Tenho assistente. Eu vi uma assistente. Sou a engenheira Sandra Sarri, a grande heralda do nosso país. O nosso carro de combate, a nossa força. Pronto, e aqui, cruzada com uma que não sabemos, também cruzada com uma que não sabemos. Mais perto, Sandrinha. O Arinto dos Açores, não é? Sim, que é filha do Verdelho, com alguém que nós não sabemos. Não sabemos, exatamente. Ok. E a tinta negra, não há assim mais grande novidade. Passa para o outro lado, Sandra, para vermos isso. Mais perto, se faz favor. Boa, está perfeito. Resumindo, isto é tudo uma grande rebaldaria. Filhos com primos, primos com tios. Isto é como no antigamente se faziam, nas cortes, portanto, faz sentido. Exatamente. As castas são, de certa forma, um bocadinho reais. Mantêm-se mais ou menos dentro da genética. E, por isso, estas castas e filhas de pai incógnitas, não é? Exatamente. Deve ter sido o carpinteiro. Os famosos bastardos. E então, vamos a isto. Temos estas brancas, temos umas outras tintas que são, terão sido trazidas, não é? Porque estão mais próximas da origem, estão mais próximas do Savagnin. Eu continuo a dizer o bastardo também para todos. Bastardo e Trousseau no Jura são a mesma casta. Nós, à portuguesa, temos esta sensação, Trousseau, então veio de França. Diversidade genética, ou melhor, se fizermos formos agrupar qual é que é a probabilidade desta casta ser francesa ou portuguesa, é mais ou menos a mesma probabilidade. Tu tinhas dito isso no outro dia, sim. E há mais descendência em Portugal. Na Península Ibérica. Há muitos bastardos descendentes deste bastardo. Por isso, estas são as castas, mas que vinhos é que isto dá, não é? Por isso, temos que falar, tenho que vos dar um bocadinho de enquadramento histórico, por isso, isto foi a ocupação das ilhas, fez-se as vinhas, num sítio completamente extremo, inóspito. Vou folhando aqui para vos pôr o inóspito, num sítio completamente inóspito. Descobriu-se que, por causa da montanha do Pico agarrar as nuvens, conseguia-se amadurecer melhor as uvas nesta ilha, plantavam-se junto ao mar e os currais... Ou seja, estás só a dizer que, comparativamente o Pico às outras ilhas dos Açores, o facto de ter a montanha fazia com que as nuvens que são frequentes nas ilhas, não é? Se acumulassem na montanha e permitissem ter mais céu limpo à volta da montanha, portanto, tornando o Pico uma ilha mais claro. Flarenga, não é? Do que claro. as outras. E hoje em dia, se pensarmos, os grandes sítios de vinho fora do Pico são tudo zonas balneares. Ou seja, a Caloura... Zonas de praia. São tudo zonas onde... Caloura, São Miguel e na terceira aonde? É Biscoitos, não é? Nos Biscoitos, claro. E por isso, óbvio que duas coisas têm que ser terra que não dá para mais nada e ao mesmo tempo ter este binómio, não é? E por isso, então vamos pegar nisto. Fez isto, os tintos serviam um bocadinho para dar cor aos brancos. Uma curiosidade também que acho que é sempre gira que... Mas sempre tintos de cor muito aberta. Todos os que falaste até agora, a tinta negra é de cor aberta ou não? Há uma casta que nós encontramos, que também é de cor aberta, que encontramos nas vinhas velhas, que se chama Malvarisco. Okay. Curiosamente, uma casta também, filha pelo menos de duas castas muito antigas. Uma que existe no Douro, que é o Tinto Cão. Eu ia te dizer que o Malvarisco também não existe no Douro, António. É possível. Ok, eu tenho a sensação que já ouvi os senhores das vinhas falarem sobre essa casta quando estamos nas vinhas velhas. Yeah. Pronto, e temos um bocadinho disso, não temos para prova ainda, mas já temos plantada. Mas, então, pensem, e plantou-se vinhas, o que estava a dar é estes sons brancos dourados, eles exportam-se para as Américas, uma loucura. Claro. A produção anda nos 10 milhões de litros em 1852, comparado com 400 mil da Madeira, por isso 25 vezes a produção da Madeira, é uma loucura. Por cada um barco de vinho da Madeira que chega às Américas, chegam 2 dos Açores. É loucura. A malta está a encher-se de dinheiro, nunca correu tão bem. Depois vem uma doença, vem uma pandemia, neste caso, de vinhas, não é? Uma doença nas vinhas. Filoxera. Não, antes da filoxera vem o oídio.
Ok. Por isso, e o oídio entra na Europa entre 1852 e 54. E o impacto, por exemplo, no Douro, foi de uma perca de 20% da produção. Em França também perdem 1/3 da produção. Nos Açores, de 52 a 59, passámos de 10 milhões de litros para 25 mil litros. Ei. Acabou. Acabou-se Mas o vinho. porquê? Porque o clima dos Açores é propício a doenças criptogâmicas. Por isso, mas na altura ainda não se sabia tratar isso? Não. Ok. E também tem um outro tema que é... Quer dizer que as zonas mais secas foram menos afetadas, as zonas mais úmidas foram muito afetadas. E tens uma outra coisa que é, era preciso conseguir resistir. E o homem do Pico vivia quase exclusivamente da vinha. É diferente das outras ilhas, não é? Pá, ok, a vinha não dá, fazes outra coisa. No Pico, a vinha não deu. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, tu imigras. E então o Pico e o Faial em conjunto perdem metade das suas populações. Quer dizer que é uma vaga de imigração que segue para as Américas. De imigração para as Américas, é isso? É aquela vaga grande. Ok. E é o início que se vê nos navios, é que os navios levam vinho, deixa de haver vinho e começa-se a mandar óleo de baleia. Sperm oil, agora estou... Óleo de baleia, não é? Por isso. Sim, óleo de baleia. E há uma mudança, de certa forma, um shift, mas o homem do Pico nunca largou a vinha, não é? E às Américas ganhava um bocadinho de dinheiro para voltar e comprar uma vinha. Por isso, esta realidade aconteceu. Bem, qual é o papel dos tintos tudo? Vem aí o primeiro tinto, não é? O oídio traz esta consequência. A solução ao oídio é também trazer castas um bocadinho mais resistentes. Essas castas mais resistentes trazem a filoxera e é a morte do artista, por isso... Que castas foram essas que traziam a filoxera, sabes? Claro, por isso o símbolo dessas castas são várias, não é? O Isabela, o Hotel, são as castas americanas. Fazem parte do encebamento dos Açores. Mas antes, só para dizermos isto, que nós fomos às Américas, nós, os europeus, fomos às Américas e nós tentávamos plantar lá a vinha e morria tudo. Okay. E então, um híbrido terá sido criado, isto é registro com algum toque de historiador, e podemos fazer até usar um de historiador de história, que terá sido criada esta Isabela em Filadélfia, para tentar fazer as primeiras plantações de vinhos nas Américas. Essa Isabela, que é, em Itália tem o nome de Fragolino, de certa forma, nós cá muitas vezes chamamos-lhe a morangueira, não é? Por isso, e Fragolino quer dizer morango bravo, em Itália. Por isso, uma casta muito aromática que passou a ser, esta como as outras, com outras, já vou fazer aqui uma brincadeira convosco, e por isso vamos começar, se calhar, por esta, porque ela é, hoje em dia, um símbolo, voltando para isto, o que é a história de vinhos e o que é a memória coletiva, isto ainda faz parte da memória coletiva. A maior parte do açoriano não se lembra de qualquer outro vinho, fala do lagido e vinho de cheiro. Não consegue imaginar que o São Miguel produzia 3 milhões de litros de vinhos não de cheiro. O que é eu vou-vos mostrar isto, se calhar vou-vos pôr aqui uma foto, que eu hoje vim mais preparado. Não pareceu no início, não é? Foto está espetacular. Ok. Por isso, vamos começar com isto. Diz? Isto é lá. Gostamos desse momento. Vou só buscar uma copa enquanto tu fazes isso. Estava ali já muito sol, já não te conseguia ver. Eu também estava a ficar quietinho aqui. Então, o que é que temos? Temos aqui Isabela. O que é Isabela? Temos Isabela, não, peço desculpa. Temos vinhas velhas, que talvez tenham Isabela. Mistura? Não sei. São vinhas muito velhas, não sabemos que casta é que é. Mas eu nunca vi esse vinho. Não? Não. Este que está aqui no rótulo? Não. Este, Isabela. Mas tu chamas Isabela à proibida, mas não é só Isabela?
Eu nunca disse que era Isabela. Estou a dizer que é proibida. Havia uma casta. Eu estava a contar a história da Isabela. Pronto. Tem castas. Houve uma casta que era muito importante e que há plantada nos Açores por todo lado. Pronto. É uma casta que está entranhada o vinho de cheiro está entranhado no que é cultura e património dos Açores. É uma mistura de castas, não se sabe quais são as castas. Diz, não percebi. Esse vinho não se sabe quais são as castas, é uma vinha velha. Mas é uma vinha com mais de 150 anos. Ok, então a que é que cheira isto? Hã? Onde é que é essa vinha? É junto ao mar também? Um bocadinho mais acima. Está a 150 metros mais ou menos da costa. Por isso está confuso para todos, é suposto estar, por isso temos aqui um vinho que quando nós lançámos achávamos que era Isabela, por isso chamámos-lhe Isabela a Proibida. Depois recebemos um aviso de que era melhor tirarmos este vinho do mercado porque ele era proibido. E então tirámos o vinho do mercado e neste momento chama-se só a Proibida. E por isso vou-vos mostrar, tentar-vos mostrar o rótulo. Estamos a ver muito bem, né? Damos só esta parte. Isso é o tal, o stamp, o carimbo, não é? O selo. Sim. O selo daquela cena que não se pode falar, quando não se pode falar, não é? É um selo da censura, por isso, o que é que se passou? É um selo da censura. Estava a pôr de uma forma mais descontraída. E então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui um selo da censura. Este vinho não se pode, não há nenhuma razão especial, mas este vinho foi proibido. Nos anos 30 foi proibido. Ensinaram na escola que se tem que cumprir as regras. Na escola? Tentaram. E em casa também. Tentaram também. Também tentaram. Mas o meu pai é sempre assim. Se tiveres tudo 5, podes te divertir que nem um leão. Exatamente. E eu respondia isso aos professores. O meu pai disse que desde que eu tenha boas notas, posso me divertir que nem o leão. Assim, e é proporcional ao nível de inteligência do rapaz. E então, nunca teve que se esforçar para ter boas notas. Era daqueles as aulas era ver de longe. E teve sempre boas notas, depois divertia-se como leão, portanto aprendeu desde pequenino, podes fazer tudo o que lhe vier na real gana, por isso é que vocês passam a vida a provar coisas malucas por ele, porque ele tem esta tendência de fazer o que não é expectável. Pronto, mas este vinho tem uma importância que eu acho que pode ser, ainda é difícil de acreditar, ainda há 300 hectares destas vinhas nos Açores. A maior parte deste vinho tem que ser vendido assim na porta do cavalo, é legal, mas não é legal, pode-se, mas não se pode. Vocês não sabem, mas eu, meu querido sócio Filipe, estamos com um termo de identidade e residência por causa deste vinho, por isso está numa fase bonita, isto do ponto de vista legal. É verdade isto. Pá, eu acho que era um bom nome para um vinho, termo de identidade e residência, não? Eu acho. E então, a que é que sabe este vinho? Este vinho, para mim, é um vinho do século XXII. É um vinho que tem imensa acidez, imensa frescura, é um vinho tenso e super aromático. É mesmo morango fresco. Pelas vinhas, isto para mim são vinhas super velhas, são as vinhas mais velhas que existem no arquipélago, porque são as vinhas que vieram, de certa forma, salvar a viticultura e nos trouxeram até ao século XXI. Por isso, foi isto que deu sustento a toda a gente. Foi isto que permitiu que, de certa forma, a viticultura continuasse, que os currais continuassem, foi esta vinha. Eu gosto de olhar para a história de forma inclusiva, não é? Quer dizer, os vinhos, como eles existiram, os licorosos, os brancos, foi parte da história, nós estamos a recuperá-la, mas esta é para aguentar. Isto é um dos vinhos com mais sucesso que nós temos nos Estados Unidos e com muito sucesso que estávamos a ter em Lisboa, até o termos tirado do mercado com medo de 2 anos de cadeia, apesar de que negociámos, nós entre os sócios negociámos que se fosse durante a vindima ou durante o engarrafamento fazíamos, se fosse assim temporadazinhas pequeninas, se fossem temporadas pequeninas, mas pronto, o que é boas notícias? Só fazer aqui um resumo em reset. Estamos a falar que
disseste por volta de 1800, não é? Veio o Oídio, destruiu as vinhas. 1852, 53, depois 1870 veio a filoxera. Sim. Antes da filoxera veio o Oídio, destruiu tudo. Quer dizer que se passou de não sei quantos milhões para 1000, portanto, para uma quantidade de produção muito baixa, e houve estas soluções que são estes híbridos trazidos da América. E isto passou a ser, estamos a falar de 200 e tal anos de vida, não é? Ou 200 anos de vida, passou a ser o estilo de vinho produzido no Pico, não é? Ou nos Açores. Nos Açores. Produzido no Pico. Quer dizer que as vinhas mais antigas do Pico são compostas destes híbridos e afins, que era o que tinha viabilidade, que era plantado e era viável, produzia e permitiu continuar. E agora vou-te juntar aí uma coisa. E há um movimento europeu que nem é pelos híbridos, é pelas castas resistentes. Ou seja, estas castas, porquê é que ficaram? Porque quase não precisam de tratamentos. São castas que quase não precisam. Temos ainda uma dupla. É tradição, são as vinhas mais antigas e, além disso, precisam de menos tratamentos. Quer dizer, precisam de menos tratamentos. Mais autênticas, não é? Menos interventivas, é o que é, não é? São castas mais resistentes, mais adaptadas, por isso. E do ponto de vista, para mim, o que eu gosto é da preservação da cultura, da ideia de preservação de cultura. E o que é que eu acho destes vinhos? Nós começámos a engarrafar isto em 2014. Estes vinhos, não faz mal se não nos deixam vender, nós estamos a guardar. Estes vinhos são vinhos que vão evoluir muito bem, daqui a muito pouco tempo vamos estar a discutir o que é que são estes vinhos, que vinhos são estes. Quando tivemos agora em imprensa estrangeira lá, fizemos uma prova, uma pequena, uma mini vertical, e eles não acreditavam que o 19 pode ser da mesma casta que o 14. Quer dizer, começas com um punch, isto é um vinho que, quando se mete no nariz, ninguém esquece. Toda a gente vai a umas memórias de infância. A proibida, eu não provei outros vinhos com essas vinhas velhas, digamos. E o vinho de cheiro? Não provaste vinho de cheiro? Não, provei vinho de cheiro. Mas o que eu estou a dizer no mercado, não é? É um vinho que, quando se mete no nariz, tu, se já o tiveres provado uma vez, já sabes que estás a beber aquilo. Portanto, é absolutamente única. Ok. Pergunta aqui, porquê é que não deixam de vender? Eu recomendo a toda a gente que for curiosa sobre este tema a ir ver um filme que se chama Vitis Prohibita. Super, super giro. É um filme documentário. Diz? Onde é que consegues ver isso, esse vídeo? Eu vou tentar pôr aqui eu acho que vou acertar, Vitis, depois traço, Prohibita. Não deixe de ver, porque supostamente é um híbrido, é uma casta americana. E, portanto, não, híbrido não é. Deixa-me só desenvolver isso porque é super interessante, que pensem que houve este problema e uma quantidade. Estes híbridos, a maior parte dos híbridos, até foram desenvolvidos por viveiristas e investigadores europeus em busca de soluções, onde se inventaram muitas castas. Vamos falar de uma delas, que é, por exemplo, a agronómica, que é um cruzamento de Castelão com Moscatel de Hamburgo. Uma casta da Madeira, a Malvasia de São Jorge, é uma casta de laboratório. O Alicante Branco, o Alicante Boucher, o Petit Boucher. Todas estas castas são castas numa fase em que se aprendeu a polinizar, a cruzar castas e que se geravam novas castas. E algumas dessas, por razão que ainda não se percebeu muito bem, mas que se entende que é por razão legal, mais ou menos em 1930, há um excesso de produção gigante em França. E então são proibidas por razões que ninguém conhece. E este documentário é muito, muito giro. Eu já o vi 15 vezes. É engraçado, é pitoresco, é irónico, por isso vejam que é super giro. Que vale mesmo a pena. É um documentário um bocadinho reacionário, por isso tem que ser visto com o devido filtro, mas muito interessante. E o que é que dizem? Dizem que aleatoriamente tiraram 7 castas, que são, vou ver se me lembro todas, a Noah, que nos Açores se chama a Isabela Branca, a Noah, a Jacquet, Noah, Jacquet, Herbemont, que é outra que também se usa muito, que é a famosa uva madeira, que também existia muito na Madeira,
Jacquet, Hermon. A rede está a falhar? Peço desculpa. Estou-te a ver bem. Estás-me a ver bem? Estou a ver bem. Renato, espero que seja só a tua. O documentário é Vitis Prohibita, por isso não é muito diferente do nome do vinho. É um documentário francês, mas que existe traduzido para português. Foi pelo António, portanto é só irem aos comentários. Ok. E diz-te uma coisa. Então, há esse conjunto de castas que foram proibidas, não é? Certo. E também foram proibidas porquê? Ainda não respondeste. Ok, pronto. As razões que foram utilizadas foi porque cegava, porque fazia mal à saúde, porque tinham muito metanol. Hoje em dia a ciência demonstra que não há nenhuma base, não há nenhuma base científica para isto. Foi uma posição política simples de bloquear importações de vinhos na altura da África, da Algéria, que produzia-se muito vinho na Algéria, e a ideia foi, de certa forma, escolher dedo a dedo as castas, que... deixa-me só fazer aqui uma coisa. Não. Escolher dedo a dedo as castas que eram mais produzidas nesse sítio. Por isso, em 1930 isto acontece, e mais à frente, quando a União Europeia, exatamente, perfeito, João Carvalho, porque é mesmo esta a história, em cada sítiozinho da Europa, cada localzinho, as pessoas viveram uma obrigação de arranque. E por isso em Portugal chegou nos anos 90, não sei precisar a data, mas passou a ser obrigatório, mas ficaram alguns, exatamente, o vinho morangueiro, ficaram alguns, vamos pôr algumas bolsas de resistência, uma zona de França que é Cévennes, há uma zona na Áustria, há uma zona, e aos Açores que ficou assim, a Madeira também tem muito destas vinhas. Agora, os Açores ficou mesmo com um estado de exceção que supostamente já acabou, mas que existe. Mas pode-se fazer, mas não se pode fazer. Ou seja, só podes consumir na ilha, não é? Os Açores hoje em dia está num limbo. Pode-se, não se pode, mas pode-se, mas não se pode. Bem, o que é boas notícias? É que o Governo Regional está completamente a favor de fazermos a legalização disto, dentro do enquadramento que é possível. Já houve um compromisso do Secretário Regional. Há muitos produtores motivados, nós, a Cooperativa do Pico, a Corral Atlantis, para que isto se legalize. Do ponto de vista analítico, estamos à disposição, nós analisamos vinhos contra metanol. Há muito mais metanol num vinho do Alentejo e num Douro do que há num vinho destes. E não é que haja muito no Alentejo ou no Douro, há pouco, por isso, mas sempre temos um comparativo, não é? Por isso, os argumentos eram um absurdo. Não há razão para os argumentos. Claro, se as pessoas não quiserem beber, isso é outra coisa. Não gosto. Isso é um tema. O que é que eu acho? Lá está. Então, é um perfil muito morangueiro, não é? E quando evolui... Estavas a falar que é muito diferente, por exemplo, o 19 e o 15. Quando evolui para que estilo? Vai perdendo... É como a Touriga. Imagina, a Touriga começa nova. In your face, super intensa. Eu acho que isto é uma Touriga com esteroides, não é? É uma coisa que rebenta do copo, mas serves isto, não é? E enches uma sala, não é? E serves como uma Touriga nova, enches uma sala e isto é uma bomba de fruta, não é? Mas ao mesmo tempo é cheia de frescura, cheia de acidez. Isto é um vinho para cortar a gordura. Isto é o par perfeito do chá refrito, não é? Que tu falas, é uma característica dela em vários sítios ou é característica por causa dos Açores, da localização dos Açores? Porque a uva morangueira, por exemplo, não sei se é a mesma ou não aqui no Douro, não tem essa acidez toda. Pois não sei. Não te sei responder. Sabes responder que não tens provado vinhos disso noutro sítio? Não, porque só fiz aqui, não é? Por isso não te sei responder. Diria que o que é interessante, ela tem ainda mais acidez que os nossos brancos, por isso para dar um bocadinho... É da casta. Hã? Deve ser da casta, então. Sim. E por isso, fizemos este primeiro enquadramento. Agora, que outras castas é que há nos Açores? Não temos as outras todas divididas. Vou-vos falar de uma outra. A outra. Não vou dizer no rótulo nunca o que é, porque é só a outra. Vou-vos só
ele vai buscar qualquer coisa, tem uma assistente e tudo, caraças, que espetáculo. Podem ir ao nosso site, tem os vinhos dos Açores todos, explorem, tem lá o Saborinho. O Saborinho não sei se está disponível, ou está? O Saborinho, eu ia ver se, nós não temos, mas eu ia ver se punham lá 10 garrafinhas. Para as pessoas experimentarem. 5 garrafinhas, está aqui a dizer a Sandra. Vulcânico, é uma expressão muito gira do terroir atlântico, se quiser visitar. A outra ainda não está disponível na nossa loja online, mas tem todos os outros a www.massanita.com ou .massanita winemaker ou lá o que ele escreveu, aquelas coisas. E aqui, Burgundy in a Glass. A outra. Isto é o quê? A outra? É uma casca numa vinha antiga dos Açores que não sabemos o que é. Não podemos dizer, é isso? Pronto, mas agora o que posso dizer é que quais são as outras castas híbridas que existem nos Açores? Existe a uva madeira, que tem uma cor muito aberta, que é quase branco. E era quase, se pensarmos a uva madeira, para fazer vinho madeira. Ela faz quase aquele tom já branco dourado. Já faz um branco dourado. Pronto. Tens a uva madeira, com muita acidez, que se comporta também com branco. Tens vários Seibels. Seibel, escrito com S-E-I-B-E-L. Seibel, não é? Que são vários híbridos feitos. Exatamente. O dito vinho americano foi proibido porque provou-se consumo. Exatamente. Nunca se provou. Disse. Quer dizer que hoje, por isso é que é muito interessante ir ver, hoje não há dúvida nenhuma que não há nenhuma base científica para isto. Vou-vos dar só... que estes rumores tivessem sido espalhados para que não houvesse o consumo de vinhos vindos da América e haver sempre o favoritismo pelos vinhos da Europa? Não, porque não havia indústria. É muito mais este tema. É ver o filme, porque ele é muito contemporâneo. Imaginem, não se fazia quase tratamentos à vinha. As doenças do oídio, do míldio, são doenças modernas. E depois aprendeu-se soluções, o enxofre, o cobre, aprenderam-se soluções. E muitos viticultores recusaram-se a fazer esses tratamentos. Entenderam que se havia estas novas vinhas que resistiam a essas doenças, então recusaram-se a fazer essa mudança, não é? Agora, pode parecer que eu estou a acreditar. Essa mudança foi essencial, porque imaginem se hoje em dia Bordeaux, Borgonha, coisas, fosse só híbridos, fosse só Isabela, que monotonia que seria, não é? Por isso, o Alicante Boucher foi excomungado de Bordeaux, havia em Bordeaux. Foi excomungado de França, por isso. Estas castas, felizmente, encontrou casa no Alentejo, não é? Por isso, encontrou casa de quem tomasse conta e a Isabela encontrou casa nos Açores. Que bom, faz parte da identidade regional. E por isso foram proibidos por questões administrativas, estéticas, de perfil de vinho, de excesso de produção, de não fazerem álcool suficiente e de haver estamos aqui no pós-guerra, no pós-primeira guerra, há um superávit de vinho no mercado francês, há um excesso de vinho no mercado francês e tenta-se atacar isso. E a proibição vem daí. Hoje não há qualquer dúvida científica sobre se este vinho faz mal à saúde ou não. Pronto. Pronto. A proibida é um desses vinhos, a outra é outro desses vinhos, que haveremos de lançar em breve. Estamos à espera. São dois vinhos completamente surreais. O que é que nós podemos fazer? Como não podemos vender, nós podemos oferecer. Espera, Julinha. Como nós não podemos vender, podemos oferecer. Por isso, nós vamos fazer uns packs que vamos pôr disponíveis de vinhos que vendemos e de vinhos que oferecemos. Depois a conta pode parecer que é um bocadinho mais caro do que só aqueles outros, mas eu acho que é interessante ter alguns vinhos para oferecer. E então, adiante. Pronto, falámos destes dois vinhos. Vou-vos falar de um vinho que é... Outra, desculpa lá, só para... Não disseste que perfil de vinho é? É do mesmo género da Isabela? Mas muito menos aromático. Ou seja, um bocadinho mais tímido, aromaticamente. Isto é 2016, por isso também já tem uns aninhos em cima, não é? Mas é vinhas velhas ou não? É isto, Julinha. Vinhas com 100, 150 anos. Ok. É loucura.
É mesmo uma loucura. Alguém que veja uma vinha destas diz quem acha que ela deve ser arrancada, deve ser arrancado, não é? Quer dizer, não é uma coisa, é um atentado, não é? Pernas. Como? Vamos arrancar as pernas a quem acha que deve ser arrancado. Exatamente, eu acho que é por aí. E então, para vos dizer que fiz até agora, todos os passos possíveis, não é? Este senhor do Vídeos Proibita teve cá, rolou o filme nas várias ilhas, em Santa Maria, em São Miguel, no Pico, os produtores estão todos motivados, o Governo Regional está motivado para esta mudança, conversámos com o IVV sobre uma aprovação de mudança de legislação e aguardamos pacientemente que as coisas avancem. Olha, não tens, mostra lá, o que é que tens aí? O quê? Tens aí outro vinho para nos mostrar? Claro, sim, vou buscar mais 2 vinhos. Vou buscar, na realidade, 3 vinhos, não é? Rosé vulcânico, por isso. Claro. E vamos falar do rosé vulcânico e tinto vulcânico, que é mais ou menos as mesmas castas. E o que é que tem nestes... Já não consegues tirar a fotografia, não é? Não. Sim. Acho que não. Mas eu posso-vos mostrar assim. Ok. Olha, eu já não sei a voltar para a cara, porque vocês só veem a outra, não é? Sim, agora só vemos a outra e vemos-te a ti muito pequenino. Como é que eu faço? Mas não vais Lovely! E então? Como é que fizeste? Tens-me ensinar esses truques. Acabei de aprender que carregas na foto. Olha, então, vamos a isto, para não nos perdermos. Temos 14 minutos. Não, temos que estamos mais tarde. Lembra? Foi, exatamente, peço desculpa a todos. Então, vamos a isto. Nós temos, nos Açores, já dissemos que temos o saborinho, que já lá vamos. Vou-vos dar a provar que é o último, é o nosso Ultra Premium. Temos bastardo, pequenas quantidades, temos malvarisco. Nada disso conseguimos provar, a não ser dentro de um lote. O saborinho, sim, eu já vou provar convosco. E depois temos outras castas que fazem parte desse tempo também. Há uma casta chamada agronómica, feita onde? Na Estação Agronómica Portuguesa, por isso é um híbrido, é um cruzamento entre Castelão e Moscatel de Hamburgo, e que na realidade é uma casta produtiva, era uma casta para combater a falta de vinho, não é? Onde estávamos na guerra de criar produção, na lógica de criar produção, e que desapareceu praticamente no continente, mas que ficou, mais uma vez, uma daquelas que ficou. Eu adoro esta casta. Estou super entusiasmado com ela. Um dos vinhos mais giros que tenho este ano na adega é só desta casta agronómica. Mas eu ia-te perguntar isso, porque a agronómica esteve sempre integrada dentro do tinto vulcânico, não é? Mas ainda não tens nenhum vinho só da agronómica. Alguém está a dizer isso em Oeiras, exatamente. Exatamente. E o Teresa Costa Martins, estamos a ficar com o Digital Pro. Graças. E então, essa casta é super interessante, mais uma vez, uma casta de bago aberto, claro, e o que eu acho que falta fazer com esta casta é trabalhá-la um bocadinho, não é? Dar-lhe um bocadinho de viticultura, que é melhorar o rácio folha-fruto, para ir mais um passinho, dar-lhe um bocadinho de respeito. E por isso, este tinto vulcânico o que é que tem? Tem todas estas caixas que nós falámos, tem bastardo, tem malvarisco, tem saborinho lá misturado, tem agronómica, que é uma casta muito aberta. O agronómica vai um bocadinho mais para o rosé do que para o outro, que isto é uma casta que muitas vezes não ultrapassa os 10 graus, por isso vai à prensa direta e vai parar ao rosé, não é? Mas há uma parte que vem para o tinto vulcânico e depois temos todas as outras castas que conhecemos no continente. Há um bocadinho de Aragonês, há Touriga, há Syrah, há Merlot, há muitas vinhas disto plantadas há cerca de 20, 30 anos. António, são vinhas com que anos, essas vinhas de castas francesas? Nos 20. E há bastante. Foi plantado muito Syrah e muito Merlot no Pico. Pois é, nesta altura dos 80 e dos anos 90, são castas de moda, não é? Castas de moda, o Syrah e o Cabernet. Completamente. Não é?
Onde quase, ou seja, não, as decisões são sempre tomadas com a visão da altura, mas quase que aconteceu um desastre natural. Ou seja, vamos imaginar quase que coisas que se plantaram nos Açores, Viozinho, Sauvignon, Chardonnay, quase, não é? Quase, Merlot, Syrah. Por isso, quase que foi um desastre natural. Eu faço a minha autoprovocação, porque em 2000, quando fui plantar uma vinha aos Açores, eu, Frederico Vilar Gomes e João Palhinha, para partilhar alguma responsabilidade com eles, fui também enxertar só as neiras. Quer dizer, que era a visão de uma certa altura, não é? Felizmente as minhas vinhas, quase que tinha que se arrancar as pernas, exatamente. A minha sorte é que essas vinhas foram queimadas por uma tempestade, por isso foi uma forma muito simpática de Deus ou o planeta Terra dizer... O Fox está lá em cima a ver-nos constantemente, ter dito... O quê? É a nossa avó que está lá em cima a ver. Exatamente. Oh, querido, vai viajar, vai aprender. Vai viajar, vai aprender. Vai saber um bocadinho e depois voltas. Quando estiveres pronto, voltas. Mas se é só para fazer as neiras, não podes. A telemado. A telemado. Deve ter dado lá a pescar o olho. Então, pronto, então. Vamos começar pelo rosé. Como é que é o rosé? É bastante aberto de cor. Com toque oxidativo, isso ou é impressão minha? Mas isso Não, estou com 18. Estou aqui com 18, honestamente, também. Mas há uma tendência de assalmonamento relativamente rápido nos rosés dos Açores. Okay. Por isso... também. Não, eu diria que quando se prova um rosé dos Açores, prova-se o rosé da Joaninha, e depois prova-se o rosé dos Açores, é entre frutinha, rosas, coisa, e tipo raça, mar, ondas a bater, iodo. Não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver comigo. Alfa, deixaste oxidar o vinho. Olha, é um rosé do Algarve, negra mole com crato, um rosé não, um palhete. E por isso também é assim meio salmonado. Também pode ser cores mais abertas. Não, mas eu tenho algumas dúvidas sobre isto, são rosés muito giros, muito novos, têm imensa fruta também, mas muito sal, muito sentido de sítio. Mas mal há um ano, são muito terciários, quer dizer que é um bocadinho como os brancos, os Açores começam, já que num branco estás a ir para o mel, estás a ir para um branco complexo e o rosé não estamos a pensar nisso, não é? Quer dizer, para onde é que este rosé vai? Ficamos assim na dúvida se isto... Eu gosto, mas já disse que eu gosto de rosés com alguma idade. Mas sabes que este negra mole também tem essa tendência evolutiva. Nunca é um palhete de fruta, é sempre um palhete, uma coisa não muito feita no início e depois rapidamente. Então e o tinto vulcânico, António? Agora é que temos que começar a acelerar. Está bem, então espera aí. Tá. Yes? O que é isto? Está a mexer? É um vídeo. Adoro. Então, tem aqui tinto vulcânico, por isso... Tinto vulcânico é exatamente as mesmas castas que temos ali no... Agora, uma pergunta que se calhar é a parte mais difícil é... a que é que sabe um tinto dos Açores, não é? Este é um tema que... E o que eu gosto mais de tudo é que não sabe a nada de Portugal, número 1. E se o tivermos que... Engraçado teres dito isso. Eu ia dizer exatamente isso. Não me sabe a nada que eu já tenha provado antes. E isso é bastante desconcertante, porque na verdade tu ficas com uma ideia que não gostas de ter uma referência comparativa. Então ter uma ideia de início, não é? Estás a falar um bocado à dor? Uma ideia de início? Isto é assim. Depois fala a Lisboa. Uau! Não sei se consigo mostrar. A cor... Qual é o ano? É 2018. Ok. 2018 é um ano muito particular para tintos. Sabe muito a mar, eu acho muito mar, muito iodo. Há muito esta sensação também de um bocado
a pimenta preta, este toquezinho de engaço, mas com alguma... É um quente e frio constante. Diz? Perguntou aqui, como é que é a acidez dos tintos nos Açores? A minha mãe está a dizer que a garrafa estava à minha cara linda, por isso já me virei um bocadinho para a esquerda. Olá, mãe. E então, estavas a dizer, desculpa? Como é que é a acidez? Perguntaram aqui como é que é a acidez dos tintos dos Açores. Os brancos já sabemos que têm muita acidez. Eu acho que há dois temas. Que se eu tivesse aqui nesta cantiga, eu dizia, hoje são tudo vinhas velhas, não sei quantos, o álcool é só 12%. Mas eu quero-vos dar um contexto mais de sensação. O que é que nós sentimos sempre é frescura, não é? Os tintos dos Açores são tintos de frescura. Quem gosta muito está à procura de um tinto do Alentejo, um tinto Douro, é melhor ficar-se pelo Douro e pelo Alentejo, porque não é aqui que vai encontrar essa solução. Agora, quem gosta de, em alguns pratos, em alguma coisa, tintos com mais frescura, mais elétricos, estes são tintos com muita frescura, são tintos também que não são unidimensionais, não é? Por isso, para além de ter muitas castas, as vinhas estarem junto ao chão, temos as podridões, temos a submaturação, por isso há muitas camadas dentro de um vinho. Há muito esta nota de cravinho no vinho também. 2018 é um ano muito especial porque é um ano bastante quente para os Açores, bastante seco. Por isso há uma maturação mais avançada do que é normal, mas estou a dizer mais avançada, mas tem 12% de álcool. Por isso, só para perceberem... É que o ano passado tinha 11 ou 11,5, por isso. Este não vos disse, mas a outra tem 11% de álcool, por isso. António, chega para o teu lado direito, senão me estás a tocar atrás da garrafa. Isso. Ok. Então, o que é que estamos à espera? Eu acho que penso em alguns, diria, onde é que ele se pode aproximar, mais ou menos. Temos que ir para o Atlântico, não é? Por isso temos que estar na zona costeira. Podemos dizer que tem algumas pontes com ramiscos, esta sensação de vinhos mais abertos, mais ácidos, um bocadinho mais físicos também, não é? Não só na gordura, mais físicos no sentido da estrutura de tanino. O perfil vulcânico dá esta salinidade que acomoda um bocadinho esta acidez. Salivar, não é? Faz engordar um bocadinho, faz... Cuidado, com o que é que comias e combinavas esse branco vulcânico, esse tinto vulcânico, desculpa? Eu volto sempre a este tema, não é? Para não ir a lógicas açorianas, não é? Tu no outro dia disseste muito bem sardinha assada sem qualquer problema, não é? Como disseste com o negramol, sardinha assada, mas eu diria muito mais esta ideia de, mais uma vez, pratos de tacho. Eu tenho vontade com isto, com coisas que tenham gordura, não é? E que me apeteça cortar... Tem molho, que tem... Tenham um molho, exatamente. E que possam, de certa forma, cortar essa gordura com a Malta, fim de semana fazem o belo do guisado ou aquela carninha estufada lá no tacho. Toca a comprar este vulcânico, que é espetacular, é super em conta, é uma coisa única, não existe no mundo. Vão à nossa loja online. Tem o www.massanita.com. O António parece que anunciou hoje que vai meter uns packs com alguns vinhos oferecidos que vocês podem aproveitar. Não sei quando é que está disponível, provavelmente mas eu inventei isso agora, por isso tem que me dar um bocadinho de tempo. Eu sei, eu percebi, porque o António acha que é assim, mas não se preocupe, porque nós vamos fazer acontecer. Estalar os dedos. Há toda uma equipa que garante que estes disparates que ele diz online, a Vivi a cores, serão resolvidos. E para o vinho, António, temos 3, 4 minutos. Portanto, vamos provar. Atenção que isto é considerado o melhor vinho pela revista de vinhos de 2018, certo? Acho que foi nos melhores do ano, terceiro melhor tinto, ou segundo melhor tinto. Terceiro melhor, é terceiro melhor tinto. São só quantas garrafas? 800 garrafas ou 700 garrafas? 700, mas 300 partiram-se na viagem. É verdade. Diz? De barco para cá? Chegou tudo partido. E por isso... Mas pronto, seja como for.
Vou-vos falar deste vinho. Este vinho é um vinho muito especial e este vinho pode ser, se calhar, eu acho que uma das maiores revoluções para os vinhos dos Açores, mas até para os tintos de Portugal, não é? Isto é um... É possível fazer tintos top comparado com os melhores tintos do mundo dos Açores. É isso ou não? Estás a querer dizer? É, isto, de quem nós tivemos cá, que é fã e perito de Borgonha e Jurá, por isso, Trousseau, Pinot Noir, quem vem cá e tem a possibilidade de provar estes vinhos, quem compra, estou a dizer, sommeliers, cavice, que vêm cá, para além do endorsement que já tivemos como é óbvio, com a crítica portuguesa, os sommeliers portugueses, isto é um vinho, as pessoas não percebem qual é que é o vinho, é o que está lá escrito, vou mudar aqui a imagem, acho que... Grande, boa, boa. Uau, que espetáculo. Veem que... E a casta é o saborinho. Saborzinho porquê? Porque, pronto, mais uma vez, mais um vinho que foi chumbado na comissão, mas pronto, é daquelas coisas, vamos ter que ir vivendo com elas. Mas pronto, podia ter posto nas orelhas de burro, podia ter lá posto este também no... O que é que isto é? Isto é um dos grandes, diria, com conforto, um dos melhores vinhos que já fiz, ou que tive envolvido em fazer. Diz? Está esgotado. Isto vem... Tá, mas vamos lá meter 5 garrafinhas. Ok, malta, estejam atentos. Ou não? Vamos. A Sandra diz que confirma. Vamos tirar 5 da nossa biblioteca, 5 garrafinhas da biblioteca, para pôr no site, neste enquadramento, e que são acumuláveis com o hashtag que vamos fazer hoje, não sei, a Joaninha deve saber. E então, vamos a isto. Vejam a cor disto, eu não sei se conseguem ver. Não conseguem ver? Vou ficar assim, contra a luz ao contrário. Conseguem ver ou não? Oi! Caiu. Uma cor super aberta. O hashtag da pedra se fez vinho. Não é, Filipa? Estás aí, Filipa? A Filipa está aí. Da pedra, hashtag... Bem, é completamente surreal. Vejam isto. É um vinho completamente surreal. O que é que cheira? Um bocadinho de cereja, ginger, cereja madura. Consegues comparar... Bem, já comparaste com os Pinots e com o Trousseau, mas pronto, para ti é essa dimensão. Não que o perfil seja igual, mas é essa dimensão de vinho, é isso? Toda a gente que prova em cegas acha que é um Borgonha muito antigo. Que é um Borgonha mais antigo. Este vinho tem perfil de mais antigo do que é. Isto não é um grande elogio que eu possa fazer ao vinho, não é? Um vinho parecer mais velho do que é, não é normalmente um grande elogio. Mas eu também prefiro dizer as coisas como elas são. O que eu acho é que é um vinho que tem uma profundidade e que eu gostaria de conseguir repetir, por isso ainda não sei se vou conseguir repetir. É um vinho que tem uma profundidade, tem uma complexidade que se encontra só em vinhos com um bocadinho mais de idade e em vinhos de zonas muito especiais. Por isso o que é que temos? Temos frescura, temos uma cor um bocadinho mais aberta, mas temos textura e temos muita profundidade, muita salinidade, muito iodo. Há muita matéria. Pode ser, António, tu que provas mesmo muitos vinhos, atenção, este homem prova montes de vinhos, pode-se dizer que nunca provaste um vinho igual? Igual, nenhum vinho é igual, mas nenhum vinho que se assemelhasse, nem mesmo nas Canárias, nem mesmo em zonas que tivessem origem vulcânica. Eu acho que o melhor elogio, nós, como sabes, esta foi uma semana dedicada a vinhos vulcânicos, e acho que o melhor elogio de hoje, contávamos com o Jonathan das Suertes, quando ele provou isto e disse assim, se as Canárias pudesse, um tinto das Canárias para mim deveria ser isto. Eu acho que isso é o melhor comentário, alguém com os vinhos dele espetaculares, é um super comentário, que é um bocadinho isto, que é, eu acho que é um tinto que tem a maturação que basta, tem a concentração que basta e cheira a sítio, por isso tem tiques de qualquer coisa muito mais fina, de pontos, de arquétipos de um grande Borgonha,
Ou também de alguns Beaujolais, não é? Alguma questão final que queiras fazer muito rápida, que eu acho que estamos mesmo no limite? Faltam 30 segundos. Algum ponto que eu quero fechar? Quero dizer, vão à nossa loja, vejam os nossos vinhos, www.maçanita.com. Obrigada mais uma vez por estarem presentes. Continuamos a ajudar a Cruz Vermelha e se vocês nos ajudarem, estamos todos unidos nisto.